Da reforma de uma escola até a construção de uma estrada, quantias gigantescas de dinheiro público são gastas todos os dias. Hoje, a gente vai desvendar o sistema que decide para onde essa grana toda vai, as licitações públicas. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo ano, o governo movimenta bilhões de reais em compras e contratos. Mas qual é o caminho que esse dinheiro faz até virar um serviço de verdade ou uma obra para a população? Guarda bem esse número, 317 milhões de reais. Daqui a pouco, a gente vai entender direitinho o que ele significa e o tamanho do que está em jogo em um único contrato do governo. Para a gente entender essa jornada, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos sacar as regras do jogo. Depois, vamos ver um caso de um projeto grande que deu certo e outro que, bem, deu muito errado. Aí a gente investiga quem fica de olho nisso tudo e, para fechar, vamos olhar para algumas ideias que podem mudar o futuro das compras públicas no Brasil. Ok, vamos mergulhar nisso. Antes de olhar para os exemplos, é super importante a gente entender a peça central de todo esse quebra-cabeça. Então, o que raios é uma licitação? Pensa assim, é como se fosse uma grande pesquisa de preços obrigatória. O governo não pode simplesmente chegar na primeira loja e comprar. Ele precisa criar uma competição justa, onde várias empresas apresentam suas propostas. A ideia é garantir que o dinheiro do contribuinte seja usado do melhor jeito possível, conseguindo o melhor serviço pelo melhor preço. Agora, vamos ver como essa engrenagem funciona na prática quando tudo corre bem. Porque, no final das contas, o objetivo é esse: transformar imposto em melhoria de vida real para as pessoas. Lembrar daquele número do comecinho, 317 milhões? Pois é, ele era o valor de um baita contrato lá no Rio Grande do Sul. A meta era muito clara: reformar mais de 300 escolas. Para isso, o governo fez uma espécie de leilão pela internet, que é chamado de pregão eletrônico, para achar as empresas que fariam o serviço. Esse caso é um exemplo perfeito de como o sistema pode ser poderoso. Você tem uma necessidade clara da população, cria um processo competitivo e o resultado beneficia diretamente milhares de pessoas. É a licitação funcionando como tem que ser. Mas nem sempre a história é tão bonita. O mundo das licitações é complexo e, infelizmente, cheio de armadilhas, erros, desvios e até fraudes que custam uma fortuna para todo mundo. Agora, se liga nesse outro número. 90 milhões de reais. Esse era o valor de um contrato para obras em estradas no Rio de Janeiro. A grande diferença? Esse contrato foi pro vinagre, foi anulado por problemas bem sérios. E a raiz do problema foi um erro técnico, mas fundamental. O governo tratou uma obra super complexa como se fosse um serviço comum, usando aquele leilão mais simples. Só que o Tribunal de Contas do Estado falou: opa, negativo. Obra em estrada é uma coisa complexa, cada trecho é diferente e precisa de um projeto específico. Essa escolha errada da modalidade da licitação botou tudo a perder. E essa citação do próprio TCRJ mata a charada. Não dá para colocar no mesmo saco algo que é, por natureza, único. Tratar um trabalho de engenharia super específico, como se fosse comprar caneta para um escritório, foi o erro que custou 90 milhões de reais aos cofres públicos. Ok, então a gente viu que a coisa pode dar bem errado. A pergunta é: quem fiscaliza isso? E quando um erro ou uma fraude aparece, o que acontece de verdade? É aí que os órgãos de controle entram em campo. O Tribunal de Contas, ou TCE, funciona como o guardião do dinheiro público. O trabalho deles é exatamente esse: passar um pente fino nos contratos e nos gastos do governo para ver se está tudo dentro da lei e se o preço é justo. Foi o TCE, por exemplo, que apontou o problema lá no caso das estradas do Rio. O problema é que, mesmo com fiscalização, fazer justiça pode ser um caminho, olha, longo e cheio de curvas. Vamos dar uma olhada num caso que mostra bem essa demora. Presta atenção nessa linha do tempo. A história começa lá em 2005, com uma denúncia grave. Uma licitação teria sido feita para pagar uma obra que já estava pronta. Anos se passam, a ex-secretária envolvida chega a ser condenada, mas recorre. A decisão é revertida numa instância mais alta, e o ponto final só vem em 2026, mais de 20 anos depois do início. Isso mostra como o processo para chegar a uma conclusão pode ser incrivelmente arrastado. Diante de um cenário desses, a gente se pergunta: tá, e como melhora? Como é que a gente torna as compras do governo mais transparentes e eficientes para todo mundo? A boa notícia é que tem gente pensando nisso e criando soluções bem legais. E para ver uma dessas soluções na prática, vamos dar um pulo em Pinhais, no Paraná.
A cidade criou um negócio chamado Escritório de Compras Públicas. A missão deles é simples, mas muito poderosa: ajudar os pequenos empresários da região a entender esse mundo complicado das licitações para que eles também possam vender para o governo. E como eles fazem isso? O escritório funciona como um guia. Ele ajuda o pessoal a achar as licitações, a entender aquele juridiquês dos documentos, a organizar a papelada toda e até a usar os sistemas online. Basicamente, eles desmistificam o processo. E o resultado disso é uma transformação. A fala da empresária Juliana Bivilacqua diz tudo. Quando ganhei, nem acreditei. Se eu posso, vocês também podem. Essa iniciativa não só ajuda a girar a economia local, como também torna o acesso aos contratos públicos mais democrático. E os números mostram que a ideia pegou. Em um ano, foram centenas de atendimentos e capacitações. Isso prova que, com apoio e informação, dá para aumentar a competição e, de quebra, a transparência nas licitações. Chegamos então ao ponto central de toda essa análise. Fica bem claro que as compras do governo são uma faca de dois gumes. De um lado, um poder imenso de transformar a sociedade para melhor. Do outro, um risco constante de desperdício e problemas sérios. Então, resumindo o que a gente viu, estamos falando de uma montanha de dinheiro com potencial para fazer coisas incríveis, mas ao mesmo tempo, os riscos de erro e fraude são reais. A fiscalização é importantíssima, mas nem sempre é rápida. E a inovação, como a que vimos em Pinhais, mostra um caminho bem promissor para o futuro. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Conforme a tecnologia avança e a informação fica mais fácil de acessar, será que uma participação maior da sociedade, dos pequenos empresários, dos cidadãos atentos, pode ser a chave para garantir que o nosso dinheiro seja de fato usado para o bem de todos? É uma pergunta que fica no ar.